Oi gente, hoje a gente vai falar sobre a base Pure Makeup da Maybelline. Ela promete uma cobertura ideal para peles oleosas. A lista de produtos você acha lá no blog. Vamos começar. Coloquei um pouquinho na minha mão, primeiro prendi o cabelo, é claro. Para variar, eu coloquei mais base do que eu deveria. Então, vamos lá. Espalha, espalha, espalha. Nossa, ficou branco. Espalha, 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 espalha. Vamos tentar tirar todo o excesso que eu consegui acumular, porque eu derramei base demais na minha mão, claro. Então, vamos lá. Espalha porque ainda tem muito aí, né? Tô com cara de palhaça, metade branca, metade marrom. Gente, não repara no vídeo porque essa filmagem foi feita com o computador, porque a minha câmera não estava funcionando nesse dia. Espalha, tenta cobrir todas aquelas bolinhas vermelhas que eu tenho na cara, todo o tratamento que eu tô fazendo, as pelinhas que estão saindo pela cara inteira. Passo no olho. Gente, eu passo nas pálpebras e no olho, tá? Que é pra ver se dá uma amenizada na minha olheira, porque ela é bem acentuada. Passo perto da orelha, né, para ficar pelo menos com uma cara mais uniforme. E vocês já podem perceber que ela já está entrando no tom da minha pele. Ela oxida bem rápido e fica muito boa, num prazo muito curto de tempo. Realmente a cobertura dela é muito boa. Eu vou colocar algumas fotos depois. Lá no blog já tem algumas fotos do antes e do depois. Agora, para aproveitar o resto de base, né, que tá na minha mão porque derramou, né, vamos ver se ela vai cobrir realmente as minhas olheiras. Elas já estavam quase todas cobertas, a cobertura dela realmente é muito boa, mas como eu falei para vocês, eu tenho olheiras bem escuras e elas ficam bem acentuadas se a cobertura da base ou do corretivo não é boa, ou se ele é leve o suficiente, ela não cobre direito, mas realmente a cobertura é muito boa, tapando um pouquinho do pé de galinha, claro, né, porque ninguém merece ficar com esse trem aparente. E vamos lá, olha lá, cobertura realmente de responsa. Deu para cobrir bem as minhas imperfeições, toda essa partezinha vermelha que eu tenho em volta do nariz, uma mancha, um melasma que eu tenho entre as sobrancelhas, realmente cobriu também, ficou bem legal. E o resultado é impressionante da base. Bom, vamos passar para maquiagem. Eu tô adiantando um pouquinho porque ninguém precisa ficar vendo eu passar a sombra. Eu usei a paleta da Colours, número 2, a Powerful, nos tons mais leves um pouquinho. Por favor, nunca façam isso que eu acabei de fazer, tá, gente? É porque eu tava com uma certa pressa. E eu acabei o dedo bem no meio da sombra que tinha caído em cima da minha bochecha. Então, só um leve tom de dourado no meio da pálpebra, para dar uma levantada no olhar, né? Eu vou para um churrasco, né? Então também não dá para eu sentar a mão na maquiagem porque não fica muito bonito, né? Apesar de que aqui em Brasília alguns churrascos que a gente vai eles são meio estranhos. Bom, tô usando um pincel da MAC 219. Ele é feito mais para marcar, demarcação de côncavo, linhas finas, traços finos na parte de baixo do olho. Eu gosto muito desse pincel exatamente para fazer esse esfumado curtinho, assim. Na verdade, você marca ele quase como um delineador e vai pontuando para ficar só na pontinha externa, no cantinho externo do olho, tá? E não façam isso, por favor. De novo, eu tava com pressa. Bom, vou passar um iluminador que é da Natura, um iluminador em caneta. Ele é quase no tom da minha pele, mas ele dá uma leveza no olhar um pouco melhor, porque como eu falei para vocês, eu tenho algumas manchas e aí realmente eu preciso dar uma aliviada
nessa parte central do rosto. Tá? Eu passo um lado de cada vez porque eu tenho muito medo dele secar e ficar mais concentrado. E como eu tenho linhas de expressão, quanto menos concentração de produtos mais grossos próximo das linhas de expressão, melhor. Mas, de qualquer forma, ele não impregnou, se é que pode-se dizer isso. Eu particularmente não gosto de usar pó, tá, gente? Eu sempre procuro as bases mates para não usar pó. Fazendo um contorno, né? Restaurando os contornos do rosto com o pincel para blush da Macrylan, usando aquele tradicional, aquele compactozinho da Vult, que é o bronzer e o iluminador. Eu gosto muito do bronzer. O iluminador eu confesso que eu uso pouco, só para dar uma circulada na bochecha, mas o bronzer eu uso muito, tanto é que ele já tá meio fundinho, de tanto que eu uso ele quase todos os dias. O meu número é o número 6, que eu uso atualmente, e ele realmente combina perfeitamente com a minha pele, e assim, não dá um ar muito pesado. Eu gosto de fazer o contorno do nariz, né, para ressaltar um pouco essa parte central do rosto, iluminar, até por conta um pouco mesmo dessa questão da olheira, que eu acho que ela é profunda. Eu gosto bem de iluminar essa área, demarcar o nariz um pouquinho e iluminar a parte central. Tentando dar arrumada na sobrancelha. Gente, eu não costumo fazer a sobrancelha, tá? Pintar e delinear, porque a minha sobrancelha ela é relativamente bem feita, né? Então, só num outro caso, assim, mais pontual é que eu faço isso. Passando um pouquinho do blush para dar uma corzinha, né? Com o blush da Eudora. Também é um blush e bronzer, né? Eu gosto muito desse blush, desse bronzer, assim, ele dá uma mistura bem legal. Ele tem um tom bem dourado, que combina bem com a minha pele, que é um pouco mais morena, e fica num tom bem agradável, assim, ele dá uma mistura boa. Eu não fico com cara de plastificada, como eu gosto de dizer. Essa canetinha é uma canetinha corretora e iluminadora da Sephora. Eu não sei se ela vende no Brasil, tá? Eu gosto muito de acertar ela para fazer principalmente essa mancha que eu tenho no meio das sobrancelhas, que é um melasma, para acertar embaixo dos olhos, na sobrancelha, que é para aquela marcação de levantar o olhar, e a marcação no meio do nariz. Eu passo a canetinha e depois eu faço um leve esfumadinho com o iluminador com o dedo mesmo, tá? Eu não costumo usar pincel, nem nada do gênero para fazer a iluminação do rosto. Eu acho que fica um pouco mais leve, né? E tudo que eu gosto bem de pôr o dedo mesmo, né? Assim, pra fazer esses pequenos retoques. Gente, vocês não percebem, não reparem muito no meu cabelo, que ele tá muito arrepiado. Bom, agora a parte que eu mais gosto na maquiagem, eu sou bem suspeita. Eu não uso cílios postiços, porque eu tenho cílios já grandes, né? Mas se deixar, eu passo 25 toneladas de rímel, de máscara de cílios. Eu gosto bem do efeito da máscara de cílios. Essa que eu tô usando é uma da L'Oréal, né? Aquela Million Impact. Tem a descrição dela direitinho lá no blog. Eu gosto muito do efeito dela. Esse pincel dela é perfeito para passar nos cílios inferiores. O iluminador na Natura, que dos que eu tenho usado, eu acho que é o nacional mais bem colocado, digamos assim. Ele realmente fica muito bonito, dá um efeito muito bonito. O batom da Eudora, esse batom ele é semi-mate, ele deixa uma cor impressionante, ele é muito bom. Agradeço a vocês a visita, então aí o vídeo. O resultado final
vocês podem ver com mais detalhes lá no blog, com toda a lista de produtos utilizados. Não esqueça do seu joinha, não esqueça de divulgar para todo mundo, porque assim você ajuda a gente a aumentar mais a nossa base de amigos que vão ficar sabendo de como é que a gente se maquia com mais de 40. Beijo!